Rock Rose, o remédio de resgate, o remédio de emergência para casos onde parece não haver sequer esperança. Em um acidente ou uma doença repentina, ou quando o paciente está muito assustado ou aterrorizado, ou se a condição é séria o bastante para causar grande medo àqueles ao redor. Se o paciente não estiver consciente, os lábios podem ser umedecidos com remédio. Outros remédios além deste podem também ser necessários, como por exemplo, se há inconsciência, que é um estado de sonolência profunda, clematis. Se houver tormenta, agrimone e assim por diante. Mímulos, medo de coisas mundanas, medo de doença, dor, acidente, medo da pobreza, do escuro, de ficar sozinho, medo de desgraça, os medos da vida cotidiana. Essas pessoas, silenciosamente e secretamente, suportam o seu temor, não falam livremente dele para os outros. Sherry Plum, medo de que a mente seja tensionada demais, de que a razão ceda, de fazer coisas temerosas e temidas, não desejadas e sabidas erradas. No entanto, vem o pensamento e o impulso de fazer. Aspen, medos vagos, desconhecidos, para os quais não se consegue dar nenhuma explicação, nenhuma razão. Embora o paciente possa estar aterrorizado de que algo terrível vai acontecer, ele não sabe o que. Esses medos vagos e inexplicáveis podem assombrar à noite ou de dia. Sofredores frequentemente têm medo de contar sua inquietação a outros. Red Chestnut, para aqueles que acham difícil não ficar ansiosos por outras pessoas, com frequência pararam de se preocupar consigo mesmos, mas por aqueles que lhes são queridos podem sofrer muito, frequentemente antecipando que alguma coisa desafortunada possa acontecer a eles. Esses foram os remédios para o medo. Florais de Bach para medo. Mímulos. A pessoa é tímida, medrosa, tem medo de causas conhecidas, de doenças, de andar de avião, de assalto, de morrer, de qualquer coisa, de ser qualquer coisa ruim que ela saiba definir, de cachorro, de cobra, de rato, de barata. A energia do floral proporciona a superação de si mesmo, coragem pessoal e espontaneidade para se colocar. O Mímulos é indicado para medo de causas conhecidas, tais como essas que eu falei, medo de dor, do escuro, do frio, pobreza, de animais, aranha, falar em público, perda de amigos ou de emprego, ir ao dentista. Pessoas que sofrem de medos facilmente definidos. Os que sofrem desses sintomas poderão ser talentosos e artísticos, mas tímidos e retraídos, e podem ficar calados quando estão acompanhados. Os tipos mímulos poderão sofrer de rubor, ficam vermelho, gagueira, riso nervoso. O mímulos é bom para crianças tímidas e sensíveis, receiosas de animais, do escuro. O potencial positivo do mímulos é a personalidade calma e corajosa, que permite enfrentar as adversidades e dificuldades com humor e confiança. Sabem se defender e controlar inteiramente suas emoções, desfrutando assim da vida sem medo. Sherry Plum, para quem já tentou suicídio, medo de perder o controle mental, emocional e físico. É difícil para a pessoa se soltar interiormente, ela teme ações desencadeadas por explosões mentais, reações temperamentais descontroladas e vícios.
A energia do floral proporciona serenidade, lucidez e clareza mental, autocontrole físico, mental e emocional, clareia os sentimentos em conflitos. O Cherry Plum é indicado para pessoas que receiam perder o controle do seu comportamento. Podem estar à beira de um colapso, podem estar profundamente descontroladas e receiam perder a sanidade mental. A pessoa que necessita do Cherry Plum pode estar à beira de explodir e ceder a impulsos violentos, podendo se tornar histéricas com amigos e família, manifestando ataques de ira, medo de doenças mentais, de ficar doente, para pessoas dopadas com muita química, para a limpeza, para quem pensa ou já tentou suicídio. O potencial positivo do Cherry Plum revela-se na pessoa da mente calma e capaz de pensar e agir racionalmente. Aspen. Para medos e preocupações de origem desconhecida, medo indefinido, mau pressentimento que não sabe definir o que vai acontecer amanhã, a energia do floral proporciona a coragem de viver o novo, com alegria e confiança, clarear o que está inconsciente. É indicado para pessoas subitamente afetadas por medos ou preocupações sem razão específica e que podem, portanto, estar de uma forma geral agitadas e ansiosas. Uma necessidade típica para a utilização do Aspen é o caso da pessoa que acorda com medo devido a um sonho ruim, mesmo que o sonho tenha sido esquecido. O Aspen ajuda crianças pequenas que têm pesadelos e temores noturnos. Rock Rose também. Os medos Aspen podem ocorrer de dia ou de noite, ansiedade ou maus pressentimentos inexplicáveis. Podem subitamente apoderar-se da pessoa quando está sozinha ou quando na companhia de amigos e podendo estes ser acompanhados de temores. O potencial do Aspen é um estado de paz interior, segurança, ânimo e coragem. A apreensão dá lugar a um desejo de aventura e novas experiências, sem preocupação relativa às dificuldades e aos perigos. Como o Dr. Baia escreveu, quando chegamos a esse ponto, estamos acima da dor e do sofrimento, acima das preocupações ou medos, acima de tudo, exceto da alegria de viver, da alegria da morte, da alegria da nossa imortalidade. Podemos percorrer esse trilho sem qualquer perigo, ultrapassando qualquer dificuldade, sem medo. Rock Rose. A pessoa reage com pânico interior e é invadida por sentimentos de terror. Ela está apavorada. É para emergência grave. Medo que somatiza, pânico. A energia do floral proporciona ânimo, bem-estar, presença de espírito, coragem da vida para enfrentar a morte. É bom, indicado para bombeiros, resgate, polícia, profissionais que trabalham com situações estressantes. Rock Rose é para o terror, tal como pode sentir depois de sofrer um acidente, escapar por pouco de um desastre ou assistir a um acidente, quando sujeito a uma ameaça aguda, tal como um desastre natural, uma doença súbita, um assalto. Há uma sensação de medo paralisante, de impotência. Esse estado de terror pode igualmente ocorrer em consequência de pesadelos. O estado Rock Rose é normalmente breve e relacionado com uma crise específica. Um dos componentes do floral de emergência Rescue. O potencial positivo do Rock Rose é a coragem e a presença de espírito, a pessoa que se mantém calma e se esquece de si mesma em caso de emergência. 5. Red Chestnut. A pessoa se preocupa mais com o bem-estar dos outros do que com o seu próprio. Ela sente medo ou preocupação que vai acontecer algo ruim com os outros.
Vínculo interior forte demais com outra pessoa. A energia do floral proporciona pensamento protetor e positivo para os nossos entes queridos. O Red Chestnut trata os que têm medo, se preocupam e receiam excessivamente em relação ao bem-estar dos outros, em particular da família e amigos íntimos. Receiam que o pior aconteça aos seus entes queridos, que uma pequena queixa se torne em algo grave, que uma criança, quando brincar, se machuque, ou que o avião, numa viagem de férias, caia. Inquietam-se e preocupam também com os problemas alheios. Este é muitas vezes um estado temporário, verificado em pessoas que tomam conta de outros, enfermeiros, conselheiros. O potencial positivo do Red Chestnut é a capacidade para cuidar dos outros com compaixão, mas sem ansiedade. As pessoas Red Chestnut positivo irradiam pensamentos de saúde e coragem para os que deles necessitam e permanecem física e mentalmente calmas durante a emergência. Gosta de ajudar quando lhe pedem, mas não tenta impor o seu auxílio aos outros. Remédios para desânimo ou desespero. Larte, para aqueles que não consideram a si mesmos como tão bons ou capazes quanto aqueles ao seu redor, que esperam fracasso, que sentem que nunca serão um sucesso e, portanto, não se aventuram ou não fazem uma tentativa forte o suficiente para ter sucesso. Pine, para aqueles que culpam a si mesmos, mesmo quando têm sucesso, pensam que poderia ter feito melhor e nunca estão contentes com seus esforços ou resultados. São trabalhadores duros e sofrem muito pelas falhas que atribuem a si mesmos. Algumas vezes, se há algum engano, é em função de um outro, mas eles reivindicarão responsabilidade até mesmo para isso. Elme. Elme. Aqueles que estão fazendo bom trabalho, estão seguindo a vocação das suas vidas e que esperam fazer algo de importância. E isso frequentemente para o benefício da humanidade. Às vezes pode haver períodos de depressão, quando sentem que a tarefa que abraçaram é difícil demais e não dentro do poder de um ser humano. Sweet Chestnut. Para aqueles momentos que acontecem a algumas pessoas, quando a angústia é tão grande de forma a parecer insuportável. Quando a mente ou o corpo sente como se tivesse suportado até o limite máximo de sua resistência e agora deve ceder. Quando parece não haver nada além de destruição e aniquilação à vista. Muita angústia. Star of Belém. Para aqueles em grande sofrimento sob condições que por um tempo produzem grande infelicidade. O choque de notícia grave, a perda de alguma pessoa, o terror subsequente a um acidente e coisas semelhantes, traumas. Para aqueles que por um tempo se recusaram a ser consolados, esse remédio traz conforto. Willow, para aqueles que sofreram adversidade ou desgraça e acham essas difíceis de aceitar, sem reclamação ou ressentimento, visto que julgam a vida muito pelo sucesso que ela traz. Sentem que não mereciam tamanha tribulação, que foi injusto e se tornam amargurados. Frequentemente têm menos interesse, menos atividade, aquelas coisas da vida que previamente apreciavam. Oak. Para aqueles que estão se esforçando e lutando fortemente para se curar, ou em conexão com os assuntos de suas vidas diárias, continuarão tentando uma coisa depois da outra
Embora o seu caso possa parecer perdido, continuarão lutando, ficam descontentes consigo mesmos se a doença interferir com suas obrigações ou ajuda a outros. São pessoas valentes, lutando contra grandes dificuldades, sem perda de esperança ou esforço. Crab Apple. Esse é o remédio da limpeza para aqueles que sentem como se tivessem algo não muito limpo em si mesmos. Com frequência é algo de aparentemente pouca importância. Em outros pode haver doença mais séria, que é quase desconsiderada, comparada à única coisa na qual se concentram. Ambos os tipos estão ansiosos para ficarem livres da coisa em particular que é maior em suas mentes e que parece tão essencial para eles que deveria ser curada. Ficam desanimados se o tratamento fracassa. Sendo um purificador, esse remédio purifica feridas se o paciente tem razões para acreditar que algum veneno tenha entrado, que precisa ser extraído. Desalento, desespero, depressão. Larte, sentimentos de inferioridade, expectativa de fracasso por falta de autoconfiança. A energia do floral proporciona autoestima e autoconfiança. O Larte é adequado para pessoas sem autoconfianças, que nem tentam porque já estão certas que irão falhar. Sofrem de sentimentos de inferioridade, têm consciência de sua capacidade potencial, mas recusam-se a reconhecê-las, evitando assim o risco do fracasso. Esse é também um floral útil para qualquer pessoa que sofre de falta de confiança antes de exames, entrevistas, exames de condução, indicado para a pessoa que se aposenta, que envelhece e acha que não pode mais nada. O potencial positivo de Larte é expresso nas pessoas que são determinadas, capazes e têm um sentido realista de autoestima, sem se preocuparem com a falha ou o sucesso. Estão conscientes do seu próprio potencial e recusam-se a aceitar palavras como não consigo. Utilizam bem o seu sentido crítico, mas com sensibilidade, valorização da nossa capacidade, acreditar que seremos capazes de vencer qualquer dificuldade, despertar potenciais ou capacidades que temos latentes e não aproveitamos. Sucesso. Pine. A pessoa se censura, tem sentimentos de culpa injustificado. Se culpa pelos seus atos e até pelos atos dos outros. Acha que tem muito e os outros pouco, que não merece. A energia do floral proporciona a aceitação de si mesmo, autorrespeito e perdão pelas nossas atitudes erradas. Então, é auto-perdão. Pine é aconselhado para pessoas que sentem cheias de culpa e de auto-reprovação. Elas se culpam pelos erros de todos e por qualquer coisa que ocorre mal. Sentem-se que não têm mérito ou não têm valor, não merecem. O seu complexo de culpa e sentimentos de vergonha não se baseiam necessariamente em algo errado que tenham realmente feito, mas destrói a possibilidade de uma vida feliz. Essas pessoas parecem humildes, estão sempre pedindo desculpas, pedem desculpa por estarem doentes e podem até achar que merecem a doença ou a dor. O potencial positivo do Pine permite às pessoas aceitarem a responsabilidade com realismo e fazer juízos de valores sólidos. As pessoas Pine positivas aceitam-se e respeitam-se a si mesmas, tais como fariam com os outros, sem juízos de valor excessivamente negativos. O Dr. Bai escreveu o seguinte sobre as pessoas Pine: qualquer sinal de condenação contra nós mesmos ou os outros é um sinal de condenação contra a criação universal do amor e restringe-nos, limita os nossos poderes para permitir que o amor universal flua em nós e chegue até os outros. Elme, a pessoa
Tem uma sensação temporária de que não está à altura de sua tarefa e responsabilidade, sobrecarregado por obrigações que lhe são impostas, humanamente impossível de dar conta. A energia do floral proporciona capacidade de trabalho, senso de responsabilidade. Nos ajuda a entender nossa real missão na nossa vida. Nos dá a saída de como lidamos com as obrigações impostas sem deixarmos de cumprir nossa missão. Destina-se aos que se sentem sobrecarregados pelas obrigações da vida, normalmente competentes e capazes. Essas pessoas em certos momentos entram em desespero. Os tipos Elme são bons administradores, gestores e ocupam muitas vezes cargos de responsabilidade relacionados com o bem-estar dos outros, como por exemplo médico, professores, terapeutas e diretores de indústrias. O Elme é indicado para pessoas que se sentem subitamente esmagadas pelas suas responsabilidades e incapacidades de lidar com elas ou de cumprir com os seus compromissos. Isso é muitas vezes causado quando a pessoa aceita demasiado trabalho, sem cuidar de si mesma. Consequentemente, sentem-se deprimidas e exaustas, com perda temporária de autoestima. Mesmo uma dúvida momentânea sobre as suas capacidades pessoais podem fazer com que sintam fracas e debilitadas. O potencial positivo do Elme é a recuperação da capacidade normal, da personalidade e um retorno à sua plena eficiência e autoconfiança. Os problemas são vistos numa outra perspectiva e a pessoa só aceita aquilo que consegue fazer, reservando tempo para satisfazer as suas próprias necessidades e cumprir sua missão. Willow. A pessoa se sente impotente ao sabor das circunstâncias, está amargurada, se vê como uma vítima do destino. Sente ressentimento, mágoa, foi injustiçada, está decepcionada. A energia do floral proporciona aceitação do destino, senso de responsabilidade, libertação e alegria. O Willow é indicado para ressentimento, pena de si mesmo e amargura. A maior parte das pessoas sente que estão a abusar da sua boa vontade. Esse floral ajuda a neutralizar o ressentimento e restabelecer um sentido de humor ou de proporções. O Willow alivia a sensação de ser injustiçado pela vida. Eu não mereço isso, porque isso está acontecendo comigo. A pessoa no estado Willow negativo ressente a sorte, saúde, felicidade ou sucesso dos outros. Podem ficar resmungonas, amuadas, irritadas. Essas pessoas são difíceis de tratar quando doentes, porque nunca estão satisfeitas, preferindo considerar-se vítimas e porque têm relutância a admitir qualquer melhoria. O ressentimento contínuo pode afetar a vitalidade geral da pessoa e provocar um mau estado geral de saúde. O potencial positivo do Willow permite às pessoas perdoar e esquecer injustiças passadas e gozar a vida, atraindo assim condições e amizades positivas. Deixam de ser vítimas e passam a estar no leme do seu próprio destino. Com alegria e positivismo, passa a perceber que é responsável por sua própria felicidade. Oak. Lutador, não respeita seus limites até ficar doente e aí entra em desespero. Carrega o mundo nas costas. Só vai ao médico quando é grave. A energia do floral nos ensina a direcionar e usar a nossa força de luta e respeitar nossos limites físicos e mentais. Continua pelo mundo sem carregar ninguém nas costas. As pessoas Oak são normalmente corajosas, fortes e de confiança. Necessitam de Oak quando estão perdendo sua força interior e o cansaço se apodera delas. Continuam a lutar, aconteça o que acontecer, ignorando seu cansaço, impelidas por um forte sentido de dever, são úteis aos outros,
muito responsáveis e de confiança. São pacientes, por vezes, sujeitando-se a grandes esforços e não se permitem descansar se houver trabalho a fazer. Pelo contrário, continuam a lutar obstinadamente quando estão excessivamente cansadas. A perda de energia natural resultante pode conduzir à depressão, frustração e outros sintomas de estresse. Essas pessoas têm sensação de fracasso quando estão doentes, mas são incansáveis nos seus esforços de recuperação. O potencial positivo das pessoas OAC revela-se na sua força habitual, que é o amparo de sua família ou grupo de trabalho. Possuem uma enorme resistência, persistência, paciência e reservas de energia, conseguindo suportar imenso estresse. O OAC restabelece a sua energia e ajuda-as a reconhecer a necessidade de tempo para repousar e para cuidar não só dos seus deveres, como cuidar de si mesmas. Star of Belém. A pessoa passou por um trauma emocional ou físico que ainda não foi tratado. Está inconsolável. O consolador da alma, a energia do floral, proporciona consolo, alívio. É o cicatrizante dos corpos físicos, emocional, mental, por traumas ou intervenções cirúrgicas. Star of Belém trata sequelas do choque mental ou físico em virtude de acidente, más notícias, luto, desapontamento súbito, sustos, embora o ideal seja tomar imediatamente após o evento, e também excelente para efeitos retardados que podem manifestar-se anos depois da ocorrência, traduzidos por sintomas físicos. As pessoas podem ficar no estado de aptidão e retraídas com um sentimento de perda ou dor. Star of Belém é um importante ingrediente do rescue. É útil para a mãe e criança imediatamente após o parto. O potencial positivo do Star of Belém é a neutralização dos efeitos do choque, sejam do presente ou do passado, ajudando assim o paciente a se recuperar. O Dr. Ba descreveu este floral como consolador e aliviador de dores e tristezas. É a luz da estrela no meio da escuridão. Luz da estrela guia. Sweet Chestnut. É para angústia extrema. A pessoa acredita que chegou ao limite daquilo que um ser humano pode suportar. Sabe a causa do seu sofrimento, mas não entende o porquê e não vê uma saída. Desespero interior profundo. A energia do floral representa a capacidade de enfrentar grandes desafios. Entendemos o porquê do sofrimento, uma luz para nos libertar do sofrimento. O socorro é ouvido, então os milagres acontecem. O Sweet Chestnut ajuda no desespero mental doloroso, descrito pelo Dr. Ba, o desespero sem esperança dos que sentem que alcançaram um limite da sua resistência. Poderá assumir a forma de tristeza intensa. Os que padecem desse estado podem sentir-se quase destruídos por ele. A depressão é acompanhada por uma sensação de solidão e de que o futuro é sombrio e sem qualquer perspectiva. As pessoas que necessitam de Sweet Chestnut podem sentir-se à beira de um colapso nervoso, embora não suicidas. Podem também ter a sensação de que Deus as abandonou. Esse estado pode seguir-se a um luto ou a anos de dificuldades, sofrendo e sem reclamar. O potencial positivo do Sweet Chestnut é a libertação do desespero e desânimo, embora as circunstâncias externas possam não ter mudado, elas passam a ser enfrentadas com otimismo e paz de espírito. Isso pode ser ajudado pela descoberta
ou recuperação da fé num poder mais alto e por uma sensação de ajuda interior. Crab Apple. Se autorreprova pela própria aparência, se sente inferior, se sente interior ou exteriormente suja, impura ou contaminada. Caráter detalhista, analítico. A energia do floral proporciona melhora na autoestima da aparência. É o floral da purificação do corpo e da mente. Crab Apple é a essência para a limpeza da mente e do espírito. Recomendado para os que se sentem impuros e têm uma imagem negativa de si mesmos. As pessoas Crab Apple podem ser obsessivas em relação à limpeza da casa, por exemplo, ou ter uma obsessão mental por coisas banais. Crab Apple é indicado para pessoas que se envergonham e sentem embaraçadas em relação a sintomas físicos desagradáveis, tais como problemas de pele. Ficam desanimadas se o tratamento falhar. As pessoas com problema de pele podem geralmente usar esse floral externamente na forma de loção, algumas gotas em água, uma compressa ou adicionar água de banho, 10 gotas. O potencial positivo do Crab Apple é a aceitação de nós mesmos e das nossas imperfeições. As pessoas Crab Apple têm uma imagem positiva de si mesmas e são descontraídas em relação à sua aparência e a seu ambiente. Resqui é o floral mais consumido no mundo. Ele ajuda a combater o estresse, impaciência, pavor, trauma, ansiedade, perda do controle e desequilíbrios agudos. Ele é usado para emergências. Remédios para quem perdeu o interesse no presente. Clematis, aqueles que são sonhadores, sonolentos, não plenamente acordados, sem grande interesse na vida, pessoas quietas, não realmente felizes em suas circunstâncias presentes, vivendo mais no futuro do que no presente, vivendo em esperança de tempos mais felizes, quando seus ideais poderão se tornar realidade. Na doença, alguns fazem pouco ou nenhum esforço para melhorar, e em certos casos podem até mesmo desejar a morte, na esperança de tempos melhores, ou talvez de encontrar novamente alguma pessoa amada que tenham perdido. Honeysuckle, aqueles que vivem muito no passado, talvez um tempo de grande felicidade, ou memórias de um amigo perdido, ou ambições que não se tornaram realidade, não esperam felicidade maior do que aquela que já tiveram. Wild Rose, aqueles que aparentemente, sem razão suficiente, tornam-se resignados a tudo o que acontece e apenas deslizam pela vida, aceitam-na como é, sem nenhum esforço para melhorar as coisas e encontrar alguma alegria. Eles se renderam na luta da vida sem reclamação. Olive, aqueles que sofreram muito mentalmente ou fisicamente e estão exaustos, tão exaustos e esgotados que sentem que não têm mais força para fazer nenhum esforço. A vida diária é trabalho duro para eles, sem prazer. White Chestnut, para aqueles que não conseguem impedir que pensamentos, ideias, argumentos que não desejam entrem em suas mentes, geralmente em tempos nos quais o interesse do momento não é forte o suficiente para manter a mente cheia. Pensamentos que preocupam e permanecem, ou se por um tempo descartados, eles voltam, retornam esses pensamentos.
Eles parecem dar voltas e voltas e causar uma tortura mental. A presença de tais pensamentos desagradáveis expulsa a paz e interfere na capacidade de pensar apenas no trabalho ou prazer do dia. Mustard. Aqueles que são suscetíveis a tempos de melancolia ou até mesmo desespero, como se uma nuvem fria e escura os eclipsasse e escondesse a luz e a alegria da vida. Pode não ser possível dar uma razão ou explicação para tais ataques. Sob essas condições é quase impossível mostrar-se feliz ou alegre. Chestnut Bud. Para aqueles que não tiram o máximo proveito da observação e experiência e que levam mais tempo que os outros para aprender as lições da vida diária. Enquanto uma experiência seria o suficiente para alguns, tais pessoas acham necessário ter mais, às vezes várias, experiências antes que a lição seja aprendida. Portanto, para seu pesar, encontram-se tendo de cometer o mesmo erro em diferentes ocasiões, quando uma vez teria sido suficiente, ou a observação de outros poderia tê-los poupado até daquela única falta. Florais para falta de interesse no presente. Clematis. Sonhador, idealiza muito, mas não concretiza seus ideais. Falta interesse no presente. Sonolência, adoram dormir como fuga. A pessoa está mentalmente ausente. Presta pouca atenção no que acontece à sua volta. A energia do floral proporciona criatividade para concretizar nossos sonhos e ideais de vida. Praticidade, estar presente na terra com os pés no chão. O clematis é para pessoas que vivem em um mundo só delas, sem se interessarem pelo mundo real. Acham difícil viver no presente. Não são realmente felizes e anseiam por tempos melhores. Contudo, não tomam medidas ativas para fazê-los acontecer. Têm fraca memória e sua mente não fixa os detalhes. Tendem a não ter energia e parecem distraídas. Gostam de estar sós e evitam confrontos resguardando-se. Quando doentes, não fazem qualquer esforço para melhorarem. Poderão ser altamente românticos. O clematis é apropriado para pessoas que perderam um ente querido e anseiam se juntar a ele. Devido à sua falta de concentração, podem ser propensas a sofrer acidentes. As crianças clematis têm dificuldade em concentrar-se devido a uma tendência para sonhar acordada, mais do que por falta de capacidade nata. O potencial positivo do clematis tem um vivo interesse no mundo à sua volta e no desfrutar da vida. As pessoas clematis positivas estão abertas à inspiração e realizam seu potencial criativo, por exemplo, na arte, escrita, design, moda ou arte de curar. Realistas e com os pés no chão, são decididas e reconhecem que o futuro é determinado pelo presente. Estão em sintonia com a realidade e sabem controlar seus pensamentos. Wild Rose. A pessoa se sente apática, indiferente, sem vibração, perdeu o prazer, falta luz. A energia do floral proporciona vibração e paixão pela vida. Wild Rose é indicado para os que se resignam a uma situação desagradável, seja ela doença, uma vida monótona, um emprego incompatível com sua natureza. Não se queixam e encontram-se apáticas para recuperar, mudar de ocupação ou apreciar os prazeres simples. Embora as situações sejam insatisfatórias, não estão realmente infelizes e não fazem qualquer esforço por mudar a sua circunstância. Isso os torna companheiros aborrecidos e incapazes de realizar o seu potencial. Quando doentes, aceitam excessivamente prognóstico médico, tais como tem que aprender a viver com isso. Ficam resignadas mais do que deprimidas.
perante tais perspectivas e aceitam a vida tal como é. Faltam-lhe energia e ambição. O potencial positivo do Wild Rose é o interesse vivo na vida, no trabalho e no mundo em geral. A resignação dá lugar à ambição e objetivos firmes, bom estado de saúde e amizades agradáveis. As pessoas Wild Rose positivas aceitam a responsabilidade pelas suas próprias vidas e circunstâncias e tomam a iniciativa de fazer mudanças. Olive, para a falta de energia vital no físico e mental, esgotado, tudo é excessivo. A energia do floral proporciona energia vital e poder de regeneração. É a própria energia vital para recarregar e resgatar a força para enfrentar momentos de luta por nós e pelos outros. Destina-se a pessoas exaustas de corpo e alma, após um longo período de esforço devido a dificuldades pessoais, um período intenso de estudo ou trabalho, uma doença prolongada ou por ter tomado conta de outra pessoa há muito tempo. É uma boa essência para a recuperação da saúde e das forças após uma doença aguda. A pessoa Olive, ela caracteriza-se pela exaustão ao ponto de chegar às lágrimas, quando todas as reservas de força e energia se esgotaram. Tudo representa um esforço. A pessoa se cansa facilmente e a vida parece ter perdido a graça. Os que sofrem desses sintomas deixam de apreciar o seu trabalho ou as atividades de lazer que antes lhes davam prazer. Os pacientes sentem que necessitam de muito sono. Em virtude desse cansaço excessivo, o corpo poderá estar funcionando abaixo do normal. O potencial positivo do Olive é a recuperação da força, vitalidade, interesse na vida. As pessoas Olive positivas deixam de esgotar suas reservas de energia, deixam-se guiar pela sua voz interior e reconhecem as necessidades do seu corpo. São capazes de manter sua paz de espírito, mesmo quando forçadas a permanecer inativas. Chestnut Bud. A pessoa comete sempre os mesmos erros, porque não tira proveito real de suas experiências e não aprende o suficiente com elas. A energia do floral proporciona atenção e vontade de aprender, perceber nossas vivências anteriores para serem lições positivas. Memorização do que não conseguimos gravar, entender ou memorizar. O Chestnut Bud é para pessoas que têm dificuldade em aprender com experiências anteriores, levando a uma incapacidade de progredir na vida. A pessoa continua repetindo os mesmos erros, como apaixonar-se repetidamente pelo parceiro errado ou permanecer num emprego inadequado. Em vez de aprender com os erros do passado, as pessoas Chestnut Bud tentam esquecê-los e por isso não têm qualquer base para decisões futuras. Podem sofrer de doenças recorrentes, mas nunca se interrogam sobre a razão para essa repetição e assim não lidam com a raiz do problema. Quando queremos acabar com maus hábitos, como fumar, usar drogas, comer em excesso, roer unhas, potencial positivo, Dr. Ba escreveu: este floral nos ajuda a tirar pleno partido das experiências do dia a dia e a enxergar a nós mesmos e aos nossos erros como as outras pessoas o fazem. A personalidade Chestnut Bud positiva observa os seus próprios erros com objetividade e aprende com cada experiência, ganhando conhecimento e sabedoria para poder progredir na vida. Mentalmente ativo, observa também os outros e aprende com eles. Bom para crianças com problemas de aprendizado ou doentes. Exemplo, Down. A mensagem: esse floral ajuda-nos a tirar pleno partido das experiências do dia a dia e a ver nossos erros e comportamentos de forma objetiva. Dr. Ba disse que leva as pessoas a estarem conscientes devido ao aumento da atenção através da observação dos detalhes. White Chestnut. Certos pensamentos não saem da cabeça e a pessoa não consegue livrar-se deles. Monólogos e diálogos interiores, pensamentos preocupantes.
Tormento mental, fixação mental. A energia do floral simboliza clareza e calma mental para enxergarmos a saída para os nossos problemas e preocupações. White Chestnut é indicado para pensamentos obsessivos e preocupantes, que parecem impossíveis controlar. Os que deles sofrem não conseguem se libertar de eventos desagradáveis ou discussões e estão constantemente a revivê-los em sua mente. Pensamentos persistentes, indesejáveis e conflituosos, debates e duelos mentais que continuam a girar na sua cabeça como um disco riscado, levando a um tormento mental. É difícil concentrar-se durante o dia ou dormir à noite. Essas pessoas, por isso, podem parecer desatentas e poderão não responder quando lhes dirigem a palavra. O potencial positivo do White Chestnut é a paz de espírito. A mente está tranquila, os pensamentos controlados e podem ser usados positivamente para a resolução de problemas. As preocupações são substituídas pela confiança, com resultados positivos. Mustard. Mustard é como se fosse uma nuvem negra como sentimento, por razões desconhecidas. É uma tristeza profunda. Períodos de melancolia surgem e desaparecem sem uma causa perceptível. A chamada nuvem negra, a energia do floral, ajuda a clarear o motivo, a causa da tristeza que está no inconsciente. Traz alegria para a vida, para viver a vida plenamente. Mustard serve para tratar a tristeza repentina que aparece do nada e termina também do nada, sem qualquer razão aparente. Essa melancolia pode ser muito marcada. É como uma nuvem cinzenta escura que envolve tudo e destrói a alegria natural. O paciente é completamente invadido de tristeza, incapaz de se libertar desse sentimento negativo quando deseja. O potencial positivo do Mustard é o regresso da alegria, apoiado por uma estabilidade e paz interiores inabaláveis e intocáveis em qualquer circunstâncias, boas ou más. Honeysuckle. A pessoa vive no passado. Fica pensando no passado com saudade, não vive o presente, parou no tempo. Ela se recusa, consciente ou inconscientemente, a lidar com certos acontecimentos do passado. O floral proporciona a capacidade de mudança e ligação com o presente. Ajuda a dar entendimentos das vivências mal resolvidas do passado para nos libertar e vivermos bem o presente. Liberta das emoções que nos prendem ao passado. Honeysuckle destina-se aos que estão demasiado presos a memórias passadas. As pessoas que necessitam de honeysuckle tendem a viver no passado, num estado de nostalgia ou saudade. Têm desgostos, mas não conseguem mudar as circunstâncias presentes porque estão constantemente focadas no passado. Podem estar apegadas a entes queridos que perderam ou a dias mais felizes ou serem incapazes de esquecer experiências infelizes passadas. Acham difícil superar o luto e referem-se constantemente ao passado. O honeysuckle pode ser muito útil a pessoas que estão de luto, que perderam o emprego, que falharam nos negócios, e especialmente para pessoas mais velhas que vivem sozinhas. O potencial positivo é a capacidade para viver no presente, sem ver no passado uma experiência valiosa, que oferece lições para o dia de hoje. A pessoa passa a viver a sua vida sem mágoa. O envelhecimento é aceito como um processo natural. Remédio para os que sofrem de incerteza, indecisão. Cerato. Aqueles que não têm confiança suficiente em si mesmos para tomar suas próprias decisões, constantemente procuram o conselho de outros e frequentemente são mal orientados. Esclerantos. Aqueles que sofrem muito por serem incapazes de decidir entre duas coisas,
Primeiro uma parecendo correta, então a outra. São geralmente pessoas quietas e suportam a sua dificuldade sozinhas, visto que não são propensas a discuti-la com os outros. Gentian. Aqueles que são facilmente desencorajados, podem estar progredindo bem na doença ou nos assuntos da vida diária, mas qualquer pequeno atraso ou obstáculo ao progresso causa dúvida e logo os desanima. Gorse, desesperança muito grande. Desistiram da crença de que mais pode ser feito por eles. Sobre persuasão ou para agradar outros, podem tentar tratamentos diferentes, ao mesmo tempo assegurando àqueles ao redor que há muita pouca esperança de alívio. Hornbeam, para aqueles que sentem que não possuem força suficiente mentalmente ou fisicamente para carregar o fardo da vida colocado sobre eles. Os assuntos de todo dia parecem-lhes demais para cumprirem, embora geralmente tenham sucesso em completar sua tarefa. Para aqueles que acreditam que alguma parte da mente ou corpo precisa ser fortalecida antes que possam facilmente completar seu trabalho. Wild Out. Aqueles que têm ambições de fazer algo de proeminência na vida, que desejam ter muita experiência e desfrutar tudo aquilo que é possível para eles, viver a vida plenamente. Sua dificuldade é determinar qual ocupação seguir, visto que, embora suas ambições sejam fortes, não possuem uma vocação que lhes atraia acima de todas as outras. Isso pode causar atraso e insatisfação. Esses foram os remédios para a incerteza, indecisão. Florais para indecisão. Cerato. Para a pessoa que decide, mas duvida de sua decisão e fica inseguro, procura conselho e aprovação nos outros. A energia do floral proporciona intuição para confiar na voz interior. O cerato é para pessoas que não confiam no seu próprio julgamento ao tomar decisões. Sabem realmente o que querem, embora tenham bastante sabedoria interior e possam ser altamente intuitivas, procuram constantemente o conselho e confirmação dos outros. Muitas vezes seguem erroneamente os conselhos que lhes são dados, em vez de confiar em si próprio. Quando estão doentes, é provável que experimentem uma série de tratamentos recomendados por outras pessoas. O potencial positivo do cerato revela-se nos que confiam na sua sabedoria interior e a seguem. Autoconfiantes, decididos e calmos têm a capacidade para encontrar e seguir a sua verdadeira opinião ou vocação. Wild Out. Dúvida ou insatisfação na escolha da vocação. Não sabe a direção da vida, a pessoa dissipa suas forças, não concebe seus objetivos com clareza e se sente intimamente insatisfeita, pois não está encontrando sua missão na vida. A energia do floral proporciona direção, visão de futuro, clareza de objetivo. O Wild Out destina-se a pessoas que chegaram a uma encruzilhada na sua vida, estão completamente inseguras sobre o caminho a seguir. Podem ser ambiciosas e talentosas em vários setores, mas desperdiçam seus dotes por falta de um rumo claro. Poderão tentar diversas carreiras, mas ficam facilmente fartas e insatisfeitas, tendendo a ser levadas pela corrente. Ao mesmo tempo sabem que a vida está a deixá-las para trás e sentem-se frustradas e insatisfeitas. Wild Out ajuda a tomar decisões importantes, tais com a escolha de uma carreira e para quem viaja muito e não para em nenhum emprego. O potencial positivo do Wild Out é a visão clara do que vai fazer na vida, com ideias e ambições positivas e capacidade de decidir o rumo verdadeiro.
Os talentos são aproveitados construtivamente. Essas pessoas de talentos múltiplos poderão encontrar formas de prosseguir mais que uma carreira ao mesmo tempo, já que não desistem quando se aborrecem de algo. Ajuda a definir a profissão. É o caminho, a direção na luz da vida, a firmeza de propósito, clarear e definir as metas da vida. Também ajuda a criar raiz. 8. Esclerantos. A pessoa é indecisa entre duas situações. Volúvel, interiormente instável, suas opiniões e estados de ânimo mudam de um momento para o outro. Falta de equilíbrio. A energia do floral proporciona decisão e equilíbrio interior. O escleranto destina-se a pessoas que sofrem de indecisão. As pessoas que necessitam de esclerantos têm dificuldade em tomar decisões, especialmente quando são confrontadas com duas possibilidades. Essas pessoas mostram falta de equilíbrio e personalidade. As suas mentes, tipo gafanhoto, as fazem saltar de assuntos no meio da conversa. O seu humor oscila frequentemente, experimentando extremos de alegria e tristeza, energia e apatia, otimismo e pessimismo, riso ou choro. Essa postura flutuante pode fazer com que não inspirem confiança e podem perder tempo e oportunidade devido à indecisão. O potencial positivo do escleranto é a certeza e o poder de decisão, com firmeza e equilíbrio em todas as circunstâncias. As pessoas esclerantes positivas são capazes de tomar decisões rápidas e agir prontamente quando necessário. Gentian. Dúvida e desencorajamento decorrente de fracassos, falta de fé, tendência a desanimar facilmente frente às dificuldades. A pessoa reage com ceticismo, duvidando. É pessimista, falta fé. A energia do floral proporciona ânimo para vencer os obstáculos, fé e confiança. O gentian destina-se a casos de dúvida e desânimo. Os que sofrem desses sintomas sentem-se facilmente desanimados e até deprimidos quando as coisas correm mal ou quando se veem confrontados com dificuldades. Ao contrário dos casos Mustard, seu desânimo tem sempre uma causa identificável. Então, a causa do desânimo é sempre identificável. Eles podem, na verdade, fazer bons progressos, tanto na doença como na vida, mas ficam facilmente desanimados por pequenas contrariedades. Gentian pode ser útil para pessoas desencorajadas, com uma doença prolongada ou recorrente. É também útil para crianças que sentem desanimadas com seus resultados escolares. O potencial positivo é possibilitar o entendimento de que o fracasso não existe quando se está a fazer o nosso melhor. Sejam quais forem os resultados, nenhum obstáculo parece demasiado grande e nenhuma tarefa demasiado intimidante de empreender. Existe a convicção de que eventuais dificuldades serão por fim ultrapassadas. Gorse. Desesperança, expectativa de sofrimento. A pessoa não tem esperança. Sentimento do tipo, não adianta mesmo. Desistiu de lutar. Desânimo profundo. Perdeu a esperança. A energia do floral proporciona ânimo para retomar a lutar pela vida. Esperança. Gorse é para desesperança e desânimo extremos. Depressão, né? Para pessoas que desistiram de lutar, sentem que não há qualquer luz no fundo do túnel e perderam toda a esperança. Podem acreditar que a doença é hereditária e, portanto, incurável. Sentem-se condenadas à dor e ao sofrimento e não tentam melhorar. Para agradar seus entes queridos, podem tentar diversos tratamentos, mas não têm qualquer esperança que dê certo. O Dr. Bai escreveu o seguinte sobre pessoas Gorse: parecem necessitar de um raio de sol na sua vida que afaste as nuvens. O potencial positivo do Gorse é um sentimento de fé e esperança, apesar dos problemas físicos ou mentais do presente. O paciente sente-se mais animado e feliz
e capaz de usar a doença como uma experiência positiva. Em casos mais tranquilos, sente-se a caminho da recuperação. Hornbeam, sensação de segunda-feira de manhã. A pessoa acredita que está fraca demais para lidar com responsabilidades do dia a dia. Embora consiga cumpri-las, sente preguiça, desânimo e falta de energia para o trabalho, mas não para o prazer. Sedentário, a energia do floral proporciona ânimo e confiança para realizarmos atividades do dia a dia da rotina. Prazer nas atividades físicas e de dieta. Hornbeam indicado para fadiga mental mais do que física. Para os que acordam e duvidam da sua capacidade para enfrentar o dia de trabalho. Acham difícil enfrentar os problemas ou encarar o programa do dia a dia, embora geralmente consigam terminar todas as tarefas. Insegurança na sua energia de realização no trabalho, mas tem energia para o prazer. As pessoas que necessitam de Hornbeam poderão estar sofrendo de excesso de trabalho ou de uma sensação de falta de prazer pela rotina do dia a dia, por exemplo, quando estudam arduamente para exames. Falta-lhes entusiasmo e poderão adiar tarefas. O sono não é recuperador e, se estiverem recuperando de uma doença, duvidam das suas forças para melhorar. O potencial positivo é a certeza de nossa força e capacidade para enfrentar o dia de trabalho. Recupera-se a vivacidade mental, vitalidade, espontaneidade e a vida volta a ser desfrutada. O dia de trabalho pode ser enfrentado com energia e clareza e é devidamente equilibrado com algum divertimento. Remédio para pessoas excessivamente sensíveis a influências e ideias alheias. Agrimony, as pessoas joviais, alegres, bem-humoradas, que amam paz e ficam angustiadas com discussão ou briga, que para evitar concordarão em abrir mão de muito. Embora geralmente tenham problemas, estejam atormentados, inquietos e preocupados em mente ou no corpo, escondem suas preocupações por trás do seu bom humor e brincadeira e são considerados muito bons amigos de se conhecer. Frequentemente tomam álcool ou drogas em excesso para estimular a si mesmos e ajudar a si mesmos a suportar suas provas com alegria. Centauri, pessoas boas, quietas, gentis, que são excessivamente ansiosas para servir os outros. Elas sobrecarregam sua força em seus esforços. O seu desejo cresce tanto sobre si que se tornam mais servidoras do que auxiliares desejosas. Sua natureza bondosa as leva a fazer mais do que a sua própria parte do trabalho, e ao fazê-lo podem negligenciar sua própria missão particular na vida. Walnut ou Walnut. Para aqueles que têm ideias e ambições definidos na vida e os estão preenchendo, mas em raras ocasiões são tentados a serem desviados de suas próprias ideias, objetivos e trabalho pelo entusiasmo, convicções ou fortes opiniões dos outros. O remédio da constância e proteção de influências externas. Holly, 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 para aqueles que algumas vezes são atacados por pensamentos dos tipos ciúme, inveja, vingança, desconfiança, suspeição, para as diferentes formas de vexação. Dentro de si mesmos podem sofrer muito, frequentemente quando não há uma causa real para sua infelicidade. Florais, para quem se preocupa muito com as opiniões alheias. Agrimony. A pessoa busca esconder os pensamentos dolorosos e a inquietação interior
por trás de uma fachada de alegria e despreocupação. A energia do floral proporciona alegria e sinceridade. Conseguimos colocar o que realmente estamos sentindo. Paz interior por conseguirmos ser nós mesmos. O floral da verdade interior. As pessoas que necessitam de agrímone apresentam muitas vezes despreocupação e bom humor, mas sua alegria de viver esconde as ansiedades, preocupações e até um tormento interior real que poderão tentar esconder não só dos outros, como delas mesmas. Se sentirem dores ou mal-estar, irão provavelmente brincar com o assunto por não estarem dispostas a expressar os seus sentimentos verdadeiros. Não gostam de estar sós e são muito sociáveis, procurando distrair-se com companhia. Tentam ignorar o lado mais sombrio da vida e preferem fugir das situações a entrar em confrontos. Poderão também sofrer de noites agitadas com pensamentos inquietantes. As pessoas agrímone podem suprimir o seu desconforto recorrendo a bebidas alcoólicas, drogas ou excessos alimentares. O principal positivo do agrímone o potencial positivo ajuda a moldar a personalidade de pessoas que são realmente alegres e boas companhias. Comunicam abertamente os seus sentimentos e opiniões, aceitando que a vida tem seu lado menos agradável. A sua alegria brota de um verdadeiro sentido de autoaceitação e contentamento interior. Conseguem ver os problemas em perspectiva e são apaziguadores diplomáticos. Serve para limpar veneno de bichos e desintoxicação. Centauri. Para a vontade, personalidade fraca e submissão. Permite a dominação. A energia do floral proporciona generosidade, personalidade forte, fortalecimento do corpo e ajuda a liberar-se das dominações dos vícios e das paixões. Centauro é para pessoas com dificuldades em dizer não. Deixam que os outros abusem ou até as maltratem. São normalmente tímidas, sossegadas e muito passivas, com pouca força de vontade, ansiosas por agradar. Cedem à vontade alheias mais por bajulação do que por vontade própria. Embora insatisfeita com o estado das coisas, preferem negar os seus próprios desejos ou vocação e arriscar-se a um confronto. Ansiosas por fazer o que está certo, são facilmente influenciadas pelo que os outros ditam. Esgotados pelos outros e distantes da sua autoafirmação, tendem a ter pouca energia e a cansar-se facilmente. O lado positivo do centauro é ilustrado por pessoas dispostas a servir de boa vontade discretamente, mas sem negar as suas próprias necessidades. Sabem exprimir e defender as suas opiniões pessoais, convivendo facilmente. Acima de tudo, têm noção do que desejam e passam a seguir o seu próprio caminho com determinação e energia, sem que a opinião dos outros as impeça. Walnut. Pessoas hipersensíveis a mudanças e influências externas do presente e do passado. Dificuldade frente a mudanças. Sofre influências como da mídia, da moda, para agradar os outros. Recebe carga negativa dos outros. Bom para quem faz atendimento, terapeuta, para não ficar com a carga do outro, ou seja, do paciente. A energia do floral facilita adaptações de mudanças e novas fases de vida. Proteção a influências externas. Rompe laços do presente e do passado. O floral da individualidade. Para as pessoas que têm dificuldade em se adaptar à mudança ou que são hipersensíveis a certas ideias, atmosferas e influências. É o floral para grandes mudanças na vida. Dentição, exemplo, crianças na época da dentição, na puberdade, passada da infância para a puberdade para a vida adulta, na gravidez, casamento, divórcio, menopausa,
mudanças de religião, mudança de emprego, mudança de casa, rompimento com um vício ou quebra de ligações e restrições do passado. Também indicado para transtornos causados por mudanças, por exemplo, perda de amigos, circunstâncias familiares, envelhecimento, luto, aproximação da morte. Os que necessitam de walnut têm ideias e ambições definidas e desejam progredir na vida, mas são detidos ou desviados pela influência de personalidades mais fortes, por circunstâncias restritas, por laços familiares ou elos com o passado. Podem ser temporariamente afetados pela personalidade ou problemas de outra pessoa. É útil para terapeutas, pessoas da área da saúde e conselheiros que lidam com clientes emocionalmente perturbados ou que possam esgotá-los emocionalmente. O potencial positivo do walnut é a capacidade para progredir e permanecer firme no caminho da vida, liberto do passado e para fazer as mudanças necessárias na vida, levando em frente, apesar de desencorajamentos, objeções ou ridicularização pelos outros. É o floral que oferece a constância e proteção da influência dos outros. Holly. A pessoa reage com irritação emocional, ciúmes, desconfiança e sentimentos de ódio e inveja. Revoltado, planeja se vingar. A energia do floral proporciona a capacidade de amar, cordialidade, ajuda a enfrentar as contrariedades da vida, aceitação e transformação das injustiças contra nós. O Holly é indicado para pessoas que podem ser mal-humoradas, duras, cruéis e até mesmo violentas. No seu íntimo estão sofrendo muitas vezes sem causa. Têm dificuldade em abrir o coração ao amor. O estado de espírito Holly negativo é cheio de ódio, invejas e ciúmes, talvez sofrendo inconscientemente de insegurança. As pessoas Holly são desconfiadas e agressivas. Falta-lhes a capacidade para amar e sentem uma raiva generalizada para os seus semelhantes. Holly é uma ótima essência para crianças que sentem ciúme vingativo dos seus irmãos. O potencial positivo do Holly revela uma pessoa bondosa, capaz de dar sem exigir nada em troca. Essas pessoas são amorosas e adoráveis, não possessivas, têm compaixão e estão dispostas a compartilhar, mesmo que elas tenham problemas. Apoiadas por um sentido de harmonia interior, sentem prazer genuíno com o sucesso das outras pessoas. O Dr. Bach escreveu: o Holly protege-nos de tudo que não seja o amor universal. O Holly abre o coração e nos une ao amor divino. É o próprio amor universal que nos protege nos momentos em que tudo está contra nós. Remédios para quem sente solidão. Water Violet. Para aqueles que na saúde ou doença gostam de ficar sozinhos. Pessoas muito quietas que se movem sem barulho, falam pouco e gentis, falam gentilmente, muito independentes, capazes e autossuficientes, quase livres das opiniões dos outros. São distantes, deixam as pessoas a sós e seguem seu próprio caminho. Frequentemente inteligentes e talentosos, a sua paz e calma é uma bênção para aqueles ao seu redor. Impatience, aqueles que são rápidos em pensamento e ação e desejam que todas as coisas sejam feitas sem hesitação ou atraso. Quando doentes, ficam ansiosos por uma rápida recuperação. Acham muito difícil ser pacientes com pessoas que são lentas, pois consideram isso errado e uma perda de tempo, e empenhar-se-ão em tornar tais pessoas mais rápidas de todas as formas. Frequentemente preferem trabalhar e pensar sozinhos, para que possam fazer tudo na sua própria velocidade. Heather.
Heather. Heather. Aqueles que estão sempre buscando a companhia de qualquer um que possa estar disponível, visto que acham necessário discutir seus próprios assuntos com outros, não importando quem possa ser. Ficam muito infelizes se precisam ficar sozinhos por qualquer período de tempo. Pessoas carentes, né? Florais para solidão. Water Violet é reservado, sério, fechado em suas emoções e gosta de solidão. Se fecha tanto que fica antissocial. A energia do floral proporciona leveza, alegria perante a vida, abre as emoções, ajuda a participar e conviver com as pessoas de um modo livre, socialização. O tipo Water Violet tem conhecimento, é calmo e competente. Essas pessoas gostam de um estilo de vida privado. São calmas e pedem-lhes muitas vezes conselhos, mas não impõem suas opiniões ou desejos aos outros. Gentis e autoconfiantes têm um sentido de superioridade. Os tipos extremos podem ser distantes, parecendo orgulhosos, desdenhosos e condescendentes. Quando estão cansados ou quando há demasiadas distrações externas, têm a tendência para se retrair, parecendo antissociais e frios. Quando sofrem, guardam seus problemas para si mesmos. Não contam com os outros para o apoio, podem ser consideradas emocionalmente frios. Sentem dificuldade em se abrir com os outros, achando mais fácil esconder-se por detrás de sua fachada calma. Não gosta de sair, ir para festas, baladas. Se fecha tanto que fica antissocial. O potencial positivo do Water Violet é relacionamento mais caloroso com os outros, mantendo ao mesmo tempo a sua sabedoria e dignidade. As pessoas Water Violet gostam de ajudar com o benefício do seu conhecimento e sabedoria. Calmas, serenas, dignas, sabem compreender e identificar-se com os demais. Põem, muitas vezes, os seus talentos ao serviço dos outros, como conselheiros ou professores, por exemplo. Impatience. A pessoa reage com impaciência, irrita-se com facilidade, mostra reações exageradas, nervosa, sofre pelo ritmo lento dos outros, reclama que não tem tempo para nada. A energia do floral proporciona paciência, gentileza e senso de oportunidade, ritmo equilibrado e perseverança para esperar a hora certa. O impatience é indicado para pessoas que se irritam facilmente, são impacientes e querem tudo feito na hora, agem, pensam e falam rápido. Essas pessoas são capazes e eficientes, mas deixam-se irritar e frustrar por colegas lentos e por isso preferem trabalhar sozinhas. São independentes, detestam perder tempo e terminam muitas vezes as frases das outras pessoas. Poderão ter explosões de cólera, mas essas passam rápido. Quando estão doentes, mostram agitação e irritabilidade. Mostram em muitos casos nervosismo e sua precipitação pode levar a uma propensão para acidentes. O potencial positivo do impatience reflete-se numa pessoa decidida e espontânea, mas menos apressada no pensamento e na ação. São descontraídas e bem-humoradas com os outros e compreendem os que são mais lentos. Enfrentam problemas irritantes com calma e diplomacia, um dos componentes do floral de emergência, rescue. Heather. A pessoa é egoísta, ocupa-se totalmente consigo mesma, necessita de uma plateia, gosta de ser o centro das atenções, egocêntrico, falador, dificuldade em ser compreendido, não consegue ficar sozinho, sofre pela solidão. A energia do floral ajuda a ser compreendido, ter comunicação clara e direta através do coração, satisfação e plenitude perante a vida e nos relacionamentos.
Heather é indicado para os que estão preocupados com sua própria situação ou doença, afastam os outros devido à extrema exigência que eles colocam, exageram os seus sintomas, falam compulsivamente, necessitam de uma audiência, detêm as pessoas a fim de falar sobre elas mesmas, tendem a falar rápido junto ao rosto do ouvinte, não gostam de estar só, mas não compreendem que muitas vezes são evitadas porque tiram a vitalidade das outras pessoas e não mostram qualquer interesse pelos problemas dos outros. O potencial do Heather é ser um bom ouvinte, generoso na ajuda aos outros, sem egoísmo e compreensivo em relação aos problemas dos outros. As pessoas Heather positivas usam seu sofrimento pessoal para se identificarem com os outros. Remédios para preocupação excessiva pelo bem-estar dos outros. Chicory. Aqueles que são muito atentos às necessidades dos outros tendem a ser excessivamente cheios de cuidado por crianças, parentes, amigos, filhos, sempre encontrando algo que deveria ser corrigido, estão continuamente corrigindo o que consideram errado e apreciam fazê-lo. Desejam que aqueles por quem se preocupam fiquem perto deles. Vervaem. Aqueles com ideias e princípios fixos, que são confiantes de serem os certos e os quais muito raramente mudam, possuem grande desejo de converter todos ao seu redor para os seus próprios pontos de vista sobre a vida. São fortes de vontade e têm muita coragem quando estão convencidos daquelas coisas que desejam ensinar. Na doença, continuam lutando por muito tempo, quando muitos teriam desistido de suas obrigações. Vini. Pessoas muito capazes, certas de sua própria habilidade, confiantes no sucesso, sendo tão seguras, pensam que seria para o benefício dos outros se eles pudessem ser persuadidos a fazer coisas como elas mesmas fazem, ou como elas têm certeza ser o certo. Até mesmo na doença, irão dirigir seus assistentes. Podem ser de grande valor na emergência. Biche. Para aqueles que sentem a necessidade de ver mais o bem e a beleza em tudo que os rodeia. E embora muito pareça estar errado de ter a capacidade de ver o bem crescendo interiormente, de modo a conseguirem ser mais tolerantes, indulgentes e compreensivos com um modo diferente com que cada indivíduo e todas as coisas estão funcionando para a sua própria perfeição final. Rockwater. Aqueles que são muito estritos em seu modo de viver, negam a si mesmos muitas das alegrias e prazeres da vida, porque consideram que podem interferir no seu trabalho. São mestres duros para si mesmos, desejam estar bem e fortes e ativos, e farão qualquer coisa que acreditem que os manterá assim. Esperam ser exemplos que atrairão a outros, que podem então seguir suas ideias e ser melhores como resultado. Florais para excesso de preocupação com os outros. Chicory para pessoa ciumenta, carente, possessiva, superprotetora, apegada, faz muito pelo outro, mas cobra em troca. Personalidade possessiva que se intromete, consciente ou inconscientemente, em tudo. A energia do floral proporciona amor incondicional, desapego físico e emocional, aprende a cuidar do outro sem cobrança e sem controle. O chicória é para pessoas possessivas demais e cujos cuidados com os outros são egocêntricos e manipulativos. Essas pessoas de vontade forte esperam que os outros se adaptem aos seus valores, podem ser críticos, interferindo e acham difícil dar sem esperar nada em troca. Faz muito pelo outro, mas cobra em troca. Não gostam de estar sós e exigem atenção e serviço constante, como se fosse um dever.
Típico dessa situação é o pai-mãe possessivo e dominador que mantém os filhos já adultos sob seu domínio. Embora fortes, têm pena de si mesmas e se ofendem com facilidade. Algumas pessoas chicore fingem que estão doentes para atrair a atenção. Por exemplo, a mãe possessiva manifesta dor de coração sempre que a filha tenta sair de casa. Em muitos casos, são muito faladoras, teimosas e conflituosas. O chicória é também bom para crianças que exigem constante atenção sem razão. Quando não querem desmamar, crianças e animais, precisa de colo, carinho, carente, para quando retirar o órgão, um membro para preencher o vazio. O potencial do chicória manifesta-se em pessoas capazes de cuidar de outras de forma desinteressada, oferecendo amor maternal genuíno, dão sem esperar nada em troca e deixam que as pessoas que amam sejam elas próprias e vivam as suas próprias vidas, sentem-se realizadas e confiantes e deixam de necessitar da confirmação de outras pessoas de que merecem ser amadas. São calorosas, bondosas, preocupadas com os outros e sensíveis às necessidades alheias. Vervém. Entusiasmo excessivo. Quer convencer os outros do que acredita. Eufórico, fanático. Exemplo, fanático por política, por religião, por esportes. A energia do floral representa a capacidade de se entusiasmar e vontade de agir. Toca o outro através da transformação aplicada e vivenciada em sua própria vida. O vervém trata as pessoas com ideias e princípios fixos, que elas acreditam que estão certas e que raramente irão mudar. Os que necessitam de vervém são determinados, mas altamente tensos e nervosos, e têm um desempenho acima da média, aplicam um esforço desnecessário em tudo aquilo que empreendem, forçando-se para além dos seus limites físicos. As suas mentes antecipam-se rapidamente aos eventos, aceitam trabalhos excessivos e tentam realizar demasiadas tarefas ao mesmo tempo. Essas pessoas têm uma vontade forte e mantêm pontos de vista firmes, sensíveis à injustiça e dedicadas às causas, muitas vezes com sacrifício próprio. O seu entusiasmo excessivo pode levar ao fanatismo, o que as levam a ganhar adeptos que tentam convencer. Podem sofrer de falta de sono devido à sua mente ativa e incapacidade ou falta de vontade de descontrair. Expressivos nos seus movimentos e na sua forma de falar, podem ficar irritados, frustrados e aborrecidos devido às questões de princípio. O potencial positivo do vervém revela-se na pessoa calma, sensata, compreensiva e capaz de descontrair. Embora tenham pontos de vista fortes, as pessoas vervém positivas sabem mudá-los quando tal se justifica e não sentem a necessidade de convencer os outros. Têm uma visão ampla da vida e dos eventos. Essas pessoas compreendem que, como o Dr. Bá escreveu, é sendo e não fazendo que as grandes coisas são alcançadas. Vini. A pessoa quer impor sua vontade por todos os meios. Tem problemas relacionados a poder e autoridade. Manipula para conseguir o que quer. Pode criar uma doença. Não quer se cuidar para manipular as pessoas. Mandão e frio com ele e com os outros. A energia do floral proporciona a ele saber usar bem a autoridade com as pessoas, para ser respeitado, compaixão perante o mundo, assumir o papel de mestre e bom líder, aquele que transforma pelo coração. O Vini é para pessoas que impõem a sua vontade. São, em muitos casos, bastante competentes, até mesmo altamente talentosas e ambiciosas, mas usam seus atributos para dominar e oprimir. Acham que sabem mais do que qualquer outra pessoa e rebaixam os outros. Embora não tentem converter as outras pessoas,
ignoram os desejos e opiniões alheias e impõem e esperam obediência absoluta. São agressivas e orgulhosas e podem ser implacavelmente ávidas pelo poder. As pessoas representativas extremas desse tipo podem ser duras, cruéis e desprovidas de compaixão. Exemplos extremos são os pais ou patrões que governam com mão de ferro, ou político ditador que se serve de quaisquer meios para atingir seus fins, ou a diretora ou professora da escola que agressivamente controla outras crianças. O potencial positivo do Vini revela-se numa determinação sem dominação. As pessoas Vini positivas veem o que há de bom nos outros e estimulam-nos e orientam-nos sem os dominar. Fazem-se líderes, professores, patrões ou pais sensatos. Utilizam seus dotes para ajudar os outros a conhecerem-se a si mesmos e a encontrar o seu caminho na vida. Inspiram os outros com a sua confiança e certeza inabaláveis. Bish, para intolerância em relação aos outros. Pessoa crítica, aponta os defeitos, só vê o negativo do outro. A energia do floral proporciona tolerância e aceitação com relação a si mesmo, outras pessoas e situações. Vê a beleza e bondade em tudo que o rodeia. Aprende a ver e despertar o positivo nas pessoas e na vida. O bicho é para pessoas que estão constantemente criticando. São intolerantes com as falhas dos outros e incapazes de fazerem concessões. Têm dificuldade em ver os pontos positivos das outras pessoas. Tem uma grande noção de sua superioridade. Por isso tende a criticar e ser arrogante, e se irrita facilmente pelos hábitos alheios. Estão convencidos de que sempre têm razão, e o resto do mundo está errado. O potencial positivo do Beach é a tolerância e um sentido de compaixão e harmonia com os outros. A pessoa Beach positiva sabe ver o lado bom dos outros, apesar das imperfeições que possam ter. Rockwater. A pessoa é severa demais consigo mesma. Tem opiniões rígidas ou intransigentes. Reprime necessidades vitais como comer, dormir, movimentar-se. Ela é perfeccionista, quer ser o melhor e modelo para os outros. A energia do floral proporciona ser responsável, mas permite viver e sentir os prazeres da vida. Ser flexível para consigo mesmo e levar a vida de um modo mais leve. Ser um exemplo leve, sem sacrifícios para mostrar o positivo e a pureza interior. Rockwater é para inflexibilidade. Destina-se a pessoas que impõem muito a si mesma. Padrões altíssimos e poderão estar a renunciar à sua própria vontade. Possuem autodomínio até o ponto do automartírio. Seguem, por exemplo, rigidamente programas de dieta e exercícios, rotina de trabalho e disciplina espiritual. O seu pensamento é regido por ideias fixas e dogmas relativos a tópicos tais como religião, dieta, moralidade, política. Gostam de ser um exemplo para os outros, porque buscam a perfeição pessoal e não interferem na vida das outras pessoas. Essas pessoas são excessivamente conscientes e exageram muitas vezes de trabalhar, mas nunca estão satisfeitas com suas realizações. Sacrificam-se a elas mesmas e ficam desapontadas com elas mesmas quando não correspondem aos seus elevados ideais pessoais. O potencial positivo do Rockwater é expresso na capacidade de sustentar ideais fortes com uma mente flexível. As pessoas Rockwater positivas estão dispostas a mudar de ideais e a desistir das suas teorias fixas se forem persuadidas de que existe uma verdade superior.
Compreendem que a harmonia interior é mais poderosa que os comportamentos forçados do exterior e permitem a si mesmas maior liberdade na vida.